Salve, salve, galera! Boa noite para todos vocês. Chegando para mais um giro de informações, por incrível que pareça, ainda nessa terça-feira. Que terça-feira movimentada. Eu, inclusive, ouvi muitos torcedores dizendo assim, cara, é tanta informação no Flamengo que tá difícil assimilar. A não saída do Wesley, a chegada oficial do Michael, o sorteio da Copa do Brasil, fora um monte de coisa nos bastidores, a lesão do Arrascaeta e, obviamente, aqui, nesse giro de notícias, ainda nessa terça-feira, eu venho atualizar vocês sobre todos esses detalhes aí de chegadas, de não saídas, sobre a situação clínica também do nosso meia Arrascaeta. Venho trazer também sobre a questão do sorteio da Copa do Brasil e outras informações a mais. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha, tá bom? Chama a galera, chama seus amigos de maneira geral, para estar conosco e ficar por dentro ainda dessas informações. Bom, o GE, através do Fred Gomes, trouxe as notícias atualizadas que alguns exames para o Arrascaeta foi realizado nessa terça-feira. Lembra que às 11h40 eu falei para vocês que o Arrasca ainda iria fazer exames? Pois então, nesses exames foi apontado lesão no adutor da coxa esquerda. Com isso, o Arrascaeta deve desfalcar o Flamengo por pelo menos 2 semanas. Nos próximos 15 dias, a Arrascaeta não estará à disposição. Mais um problema para o Tite. O Flamengo vai empilhando problemas, desfalques e ausências nessa maratona, inclusive quinta-feira contra o Bolívar. Outro jogador que seria ausência, mas não será mais, é o Wesley. O GE deixou bem claro que a negociação com o Atalanta não irá mais acontecer. O Flamengo tinha aceitado a oferta no dia de hoje, encarou como bom negócio para ambas as partes, por mais que o Flamengo não tivesse interesse na saída do lateral direito, porque o próprio Marcos Braz e também o Bruno Spindel deixou claro que é um cara que tem muito para crescer, para chegar para a seleção brasileira e etc. Porém, algumas pessoas próximas ao Wesley afirmaram que o jogador está desolado com a desistência do Atalanta, já que ele estava com a viagem marcada, passagem comprada e até mesmo fazendo todas as despedidas necessárias. Os dirigentes do Flamengo afirmaram que havia um acordo verbal para liberar ele depois do confronto contra o Bolívar, mas os italianos optaram por encerrar as negociações por atrasos de envios de documentos e o comprometimento da diretoria nesse caso. Então, para você ver que momento que o Flamengo está vivendo. O Marcos Braz foi perguntado depois do sorteio da Libertadores sobre a questão do Mateuzinho, onde o Flamengo também liberou o cara sem a assinatura dos devidos documentos. E aí o Marcos Braz falou, primeiro, é diferente porque é uma transação internacional. Segundo, Mateuzinho estava fora dos planos do Flamengo, que já tinha 2 laterais e eles são totalmente diferentes. Então, essa foi a opinião do Marcos Braz com relação a essa situação. Mas o Vene Casagrande, ele atualizou ainda nessa noite que 3 coisas fizeram o Atalanta se irritar. A primeira foi a forma de pagamento. O Flamengo colocou uma coisa, mas enviou com algumas alterações. O Atalanta até topou. Depois, a data de liberação, o Flamengo pediu para que fosse dia 23, depois do jogo contra o Bolívar, mas depois colocou que seria dia 26, então o Flamengo alterou e o Atalanta não gostou. E fora a questão também do reajuste com atraso nas documentações enviadas, sabendo que o Atalanta tem um tempo muito curto para contratar e, por isso, desistiu, além da postura da diretoria em todo esse processo, que demorava, segundo o Vene, de responder as mensagens e de responder os e-mails, o que irritava bastante os italianos. Então, que momento da nossa diretoria. Amanhã eu vou trazer mais detalhes para vocês na live de 11h40. Com isso, foi vazado alguns vídeos e imagens do Wesley embalada, no caso, nessa semana à noite, pela madrugada, e muita gente estava cobrando. Esse é um jogador profissional que o Flamengo recusou 20 milhões de euros, o cara na balada, curtindo, bebendo e fazendo tudo que não devia. E aí ele se pronunciou nas redes sociais, respondendo todas essas críticas e explicou que essa celebração era uma despedida já com alguns colegas antes dele ir para Florianópolis, que ele iria no dia de hoje, para se despedir da família e que depois do confronto contra a Libertadores, porque o Flamengo embarca para Bolívia amanhã, ele iria então para a Itália logo em sequência, né? Então essa foi a explicação e ele deixou bem claro. Não falem o que vocês não sabem. Essa foi a fala do Wesley referente a essa situação. Sobre o Michael, o nosso robozinho está de volta. Teve uma reunião do Eduardo Maluf com alguns dirigentes do Al Hilal nessa terça-feira e a rescisão do contrato foi tomada. Em seguida, ele assinou a nova proposta do Flamengo por 4 anos.
Lembrando a vocês que o Michael pediu para sair. O diretor do Al Hilal topou, mas conversou com ele que contaria com ele na final da Supercopa Saudita. Ele topou, jogou, foi campeão e ainda terminou a sua passagem pelo time na porta da frente, sendo muito respeitado e com taça levantada. Então, que passagem magnífica do Michael na Arábia, que passagem magnífica, tanto que ele é muito amado pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus, na despedida, deixou bem claro algumas palavras, né, desejando sucesso, abraçando e até brincando que em breve poderia treinar o Michael. Isso quer dizer que o Jorge Jesus pode estar voltando ao Flamengo? Não sei, mas ele deixou essa frase em aberto. Além disso, o Al Hilal também disponibilizou o Michel pedindo dos seus colegas de trabalho. Cara, é um jogador alto astral, é um jogador muito carismático e sempre foi muito querido onde passou. E o Michel, em breve, está chegando ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Mengão para esse final de temporada e para também estar nos próximos 4 anos aí defendendo as nossas cores rubro-negras novamente. Hoje também teve o sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Bahia, então teremos o jogo de ida lá na Arena Fonte Nova e o jogo de volta no Maracanã. E aí, além disso, descobrimos também o chaveamento. Se Flamengo passar do Bahia, o Flamengo pode enfrentar Corinthians ou Juventude. E o outro duelo ficou com Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. Lembrando que, segundo o regulamento, os jogos de ida e volta têm decisão nos pênaltis em caso de empate em soma dos placares. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate e o jogo de ida deve ser dia 28, já na próxima semana, e o jogo de volta deve ser dia 12 de setembro. Provavelmente o horário e algumas datas serão divulgadas pela CBF, tá? Nas quartas de finais, todos os clubes, independente da divisão, vai receber a mesma quantia de participação, referente a 4,5 milhões de reais. Já com a classificação para a semifinal, você embolsa mais uma grana de 9,45 milhões de reais. Então, essa é mais ou menos a questão da quantia do regulamento, passando aqui todos os detalhes para vocês que nos acompanham dia a dia. Lembrando que De La Cruz e Luiz Araújo treinou hoje com o Flamengo. Lembrando que os jogadores, a princípio, devem viajar para a Bolívia e, a princípio, também deve estar em breve à disposição. Lembrando a vocês que a logística do Flamengo já foi montada. O Flamengo irá, então, amanhã viajar para La Sierra, mesmo lugar onde o Flamengo se concentrou lá na fase de grupos. Eu acho que vocês vão se lembrar desse fato. E para os jogadores já sentirem, obviamente, um pouquinho a questão da altitude. Depois de La Sierra, na quinta-feira, poucas horas antes, obviamente, do confronto contra o Bolívar, o Flamengo vai, então, partir para o local do jogo, para, então, enfrentar o seu adversário. O Flamengo, que tem uma vantagem magra de 2-0, precisa manter, empatar ou até perder de um gol para se classificar para a próxima fase. Ainda também de mercado da bola, segundo o jornal e o canal, na verdade, De Olho no Peixe, o Tite tinha entrado em contato com o técnico Carille, do Santos, para buscar informações sobre o atacante Guilherme. Lembrando que ele atua como ponta esquerda, já tem 29 anos de idade e é um dos artilheiros da Série B com contrato com o Santos até 2026. E aí eu pergunto para você, torcedor, Guilherme valeria a pena? O contrato do Guilherme se encerra daqui 2 anos. Seria um atacante ideal para pintar no Mengão? Coloque aqui abaixo no seu comentário. O Marcos Braz hoje também foi perguntado a respeito do Alexandre. E o Marcos Braz deixou bem claro que é um jogador que interessa sim ao Flamengo. Deixou bem claro que o Flamengo teve algumas conversas iniciais e que o Flamengo gostaria de saber se ele tem interesse em voltar ao Brasil, mas que existe complicações no negócio. E a ESPN informou que o Alexandre, além de ter mercado ainda na Europa, quer ficar mais algumas temporadas por lá. E se ele decidir voltar ao Brasil, a prioridade segue sendo o São Paulo. Será que o Alexandre vai pintar no Mengão? Será que o Flamengo vai desistir oficialmente desse nome? Será que vale a pena a sua contratação? A gente debateu bastante meio-dia, mas quero saber o seu comentário para você que passou aqui rapidinho para ficar por dentro de algumas informações ainda nessa terça-feira, tá? Às 11h40 eu volto, trazendo mais detalhes dos bastidores, dos anúncios, das lesões e de tudo que envolve aí no Flamengo. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha, tá? Manda para a galera conhecer o nosso trabalho cada dia mais. Saudações rubro-negras, uma excelente noite para vocês. Até mais.